Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. O Emmanuel conta aqui então a história de um espírito que abriu mão das glórias da luz, de viver em um local muito iluminado, para estar voltando para um lugar onde há trevas e há morte, tudo isso por amor. E a gente vê que a Célia, ela, desculpe, eu disse a Célia porque o nome da personagem principal do livro passado, 50 anos depois, que para mim os personagens que estão nesse livro de agora, Renúncia, a Alcione seria a volta da Célia, mas então a Alcione, nesse caso, ela vai voltar especialmente por um pedido feito pelo Pólocos, aquele que é um ex-sacerdote que estava ali naquele grupo, com aquele grupo de espíritos que a gente viu no início do primeiro capítulo, prestes a retornar, a se reencarnar. E aí nós vimos que ela esteve ali então com ele. Mas isso foi nos vídeos anteriores. No último vídeo, o que a gente viu foi apresentou-se então, nós entramos no segundo capítulo, onde apresentaram-se os dois primeiros personagens que nós estamos vendo, vamos ver nesse livro, que são o Cirilo e a Susana. E no meu entender, o Cirilo seria o Elvídio do livro 50 anos depois. Eu deixo a série com o livro aqui para vocês se quiserem ver. E a Susana seria a Cláudia Sabina, que era super apaixonada por ele, por isso cometeu assim coisas incríveis que foram o que fez com que a personagem da Alcione agora, que era a Célia na época, tivesse que dar realmente prova de grande sacrifício, de grande amor. E aí então nós vimos que Cirilo e Susana, eles estavam passeando por ali, quando ela falando sobre fofocas da corte, e ele dizendo que ele queria realmente conversar, mas não sobre isso, não sobre a corte de Luís XIV, que a gente já viu quem era, inclusive no vídeo anterior, estava dando uma festa para uma das amantes, que começou a ser a amante dele, porque foi trazida pela cunhada dele, que eu não tinha entendido quem era, então a cunhada é a mulher do irmão dele, o Felipe. Essa cunhada dele trouxe essa menina para que os encontros deles não ficassem suspeitos, e aí o tiro dela saiu pela culatra, porque ele transformou a menina então, que é a Luísa alguma coisa, eu não lembro o nome dela aqui inteiro. E aí ela se tornou também uma das principais, uma das, digamos, amantes oficiais dele, que eu li que ele tinha várias. E aí então o Cirilo disse para a Susana, que agora eles são primos, ele disse a ela que ele não queria falar das coisas, das intimidades da corte do Luís XIV, mas ele tinha vontade de abrir o coração dele, ele estava precisando conversar. Aí ela, que há muito era apaixonada por ele, e até a própria família já tinha mais ou menos organizado que os dois ficariam juntos, ela ficou super feliz quando ela viu que era sobre isso que ele queria falar. Porém, durante a conversa, ela entendeu que não era ela a eleita do coração dele, e sim a Madalene, e a Madalena, que é amiga dela, mas que a partir desse momento passou a ser inimiga mortal. Então ela tentou convencê-lo, dissuadi-lo a continuar com essa paixão pela amiga, que agora virou inimiga, e ele disse que ele não desistiria. Terminou assim o vídeo anterior, ele disse: não desistirei, quando ela disse que a amiga já estava prometida para o próprio primo por causa da situação financeira do pai dela, que não era boa. Aí ele bradou em voz alta: não desistirei. E aí o Emmanuel continuou: ouvindo-lhe a exclamação estranha e inesperada, Susana experimentou intenso choque. Aquela sentença em voz estridente assustou-a. Tomou-se de justificado receio e exclamou: vamos, Cirilo, é noite quase fechada e esperam-me para o espetáculo. Foi assim que terminou o vídeo anterior, então, e agora vamos continuar para ver que rumo toma a história, então, aqui dos dois, já que a Susana ficou sabendo, então, que não era ela a eleita
daquele que é o dono do coração dela, e sim a amiga que ela mesma apresentou a ele, que agora então ela disse que ela vai lutar pela posse dele, ainda que tenha que passar pelo crime ou pela morte. Um pouco do que a gente já viu lá no livro anterior, que ela já fez, não é? E depois o livro 50 anos depois, que começou ali no primeiro século, e agora nós estamos no século 17, olha quanto tempo o espírito pode levar para estar então clareando, né, a cabeça, clareando o espírito, entendendo as coisas e sair talvez até uma prisão mesmo, que é quando ela acredita que ama, mas o que ela tem é um apego, uma paixão doentia por ele. E aí então vamos ver como é que continua. Eu peço que Jesus Cristo possa me abençoar a minha leitura, que ela seja fluida, abençoar os meus comentários, que eles sejam pertinentes, e abençoar você que está assistindo. Agradeço muito a Chico Xavier e Emmanuel e a Deus por essa oportunidade. Então vamos ver como que continua. O moço Davenport, seguido da jovem que lhe acompanhava o profundo silêncio, procurou o veículo, tomou as rédeas quase maquinalmente e deu o sinal de partir. Susana atirou ao solo algumas azaleias murchas em atitude de enfado, enquanto ambos se engolfavam em penoso mutismo. A viatura rodou celeremente na direção de uma casa residencial de nobre aspecto em frente da ponte do Câmbio, onde a prima se hospedava. E a ponte do Câmbio, ela deve ser ali, então, sobre o rio Sena, porque a gente sabe que essa história está ambientada ali em Paris. Em vão, a jovem Duchesne insistiu para que Cirilo fosse ao teatro. Debalde rogou que a acompanhasse até ao interior doméstico. Ele recusou todos os convites afetuosos e, imprimindo ao carro nova direção, seguiu a galope para o seu hotel em São Germano. De quando em quando, o chicote estalava no dorso do belo animal, que então parecia sofrer a mesma inquietação do dono. Depois de recolher o veículo, a enorme galpão destinado às carruagens da época, e conduzir o cavalo à estrebaria próxima, Cirilo Davenport, sufocado por angustiosos pensamentos, saiu à rua, ansioso por banhar a fronte atormentada nos carinhosos ventos da noite. Atravessou ruas e praças, engolfado em vastas meditações, alheio ao grande movimento de pedestres e viaturas ao longo dos caminhos. Não se deteve senão no mundo íntimo, inquieto por conchavar ou ajustar e resolver os problemas torturantes. Chegar à conclusão de que a existência se lhe transformaria em breve tempo. Não podia suportar sem graves danos a continuidade das estroinices ou maluquices, desatinos da juventude. E o conhecimento de Mademoiselle Villamil induzia-o a pensar seriamente no matrimônio. No entanto, como encontrar a equação justa? Depois de certo período de estudos em Paris, prosseguia em serviço na Sorbonne, onde a sua remuneração era regular, sem, contudo, permitir quaisquer perspectivas de futuro financeiro. Seu pai, Samuel Davenport, chamara-o mais de uma vez, aguardando-lhe a presença na Irlanda do Norte, onde possuía valiosa propriedade rural, apesar dos golpes sofridos. Como resolver a situação? Deveria casar e partir para as ilhas? Ou visitar antes o lar paterno para consorciar-se depois? Na primeira hipótese, sua atitude poderia ocasionar sérios atritos com a família. Na segunda, o intruso Antero poderia sair vencedor e anular-lhe os planos de felicidade. Então aqui, aquela informação que a Susana passou para ele, deixou ele realmente muito, muito inquieto. Ele não consegue pensar em outra coisa. E porque ele está realmente amando a Mademoiselle Villamil, a Madalena, e ela já está prometida para o primo. O primo quem é? O primo é o Antero.
porque ele é rico e o pai dela, o pai da Madalena, ele está passando por problemas financeiros depois que veio da Espanha para Paris e se indispôs com o rei porque não concordou com o que acontecia lá na corte dele. Aí então o Cirilo agora então ele não sabe se ele primeiro casa e depois chega ali na Irlanda do Norte, onde os pais dele moram e apresenta, olha, casei, ou se ele vai primeiro para casa, porque o pai dele está chamando, e depois ele volta para casar, mas aí ele deixa a Madalena ali em defesa, né, diante do Antero, que é aquele para quem ela está prometida e que mora na mesma casa que ela, o intruso, como ele chama. Recordou a simpática figura do tio que sempre lhe entendera e amparara o coração nos momentos difíceis e considerou a possibilidade de ir a Blois a fim de ouvi-lo. Concluiu consigo mesmo que, tendo combinado com Madalena um encontro junto à igreja de Nossa Senhora, na noite seguinte, faria a viagem logo após o novo entendimento com a jovem, que lhe enchera o coração de sonhos miríficos ou admiráveis. Então ele está indo ali para um encontro com a Madalena ali na igreja de Notre Dame, ali, de Nossa Senhora. E aí então ele vai primeiro conversar com ela para tomar a decisão, se ele casa antes ou depois de ir para a Irlanda. Após atravessar imenso labirinto de reflexões, voltou ao hotel, muito depois da meia-noite, recolhendo-se ao quarto extremamente nervoso, só conseguindo dormir alta madrugada. No dia seguinte, atirou-se ao trabalho comum, de alma inquieta, pensamento voltado para a noite, quando teria o júbilo de rever a bem-amada e renovar as doces emoções do espírito. Muito antes da hora marcada, Cirilo postava-se à frente da majestosa catedral, andando de um lado para o outro. A fim de evitar a curiosidade de transeuntes audaciosos, penetrou no santuário, em cujo interior magnífico permaneceu por instantes. Seus olhos eram indiferentes aos tesouros artísticos que o cercavam. Os capitéis preciosos, que são pilastras, balaústres, os arabescos, que são ornamentos de origem árabe, pintado ou esculpido, os arabescos dourados, os baixo-relevos, as estátuas maravilhosas, diluíam-se numa atmosfera de sonho. Os sacerdotes e os nichos, e nichos então são aquelas cavidades abertas na parede, nesse caso da catedral, ali onde ficam então as imagens dos santos. As flores e os objetos do culto não lhe falavam ao coração. Quando surgiam no alto os primeiros astros da noite, Davenport regressou ao adro, que é um pátio então em frente ou ao redor de uma igreja, passeando nervosamente ao lado dos belos degraus que davam acesso ao interior do templo e que o progresso de Paris fez desaparecerem com a elevação do solo. Ou seja, quem visitar a igreja hoje não vai encontrar esses belos degraus que davam acesso ao interior do templo, porque com o progresso foi sendo renovado e então esses degraus desapareceram, de acordo com Emmanuel, por causa da elevação do solo. Entre aflições singulares, observou atento uma carruagem que parou nas proximidades dela, saltando 3 galantes criaturas em demanda ao santuário. Madalena Villamil, com efeito, junto de Colette e Cecília, 2 amigas da juventude, chegara com o pretexto de participar dos ofícios religiosos da noite. Mas, em breves minutos, favorecida pela conivência das companheiras, insulou-se da romaria devocional. Ou então ela se isolou, é relacionado à ilha. Então ela insulou-se, ela se separou da romaria devocional que fazia parte então as amigas dela, Colette e Cecília. Em companhia do jovem Davenport, ansiosos ambos pela permuta de impressões afetivas. Enquanto a viatura permanecia à espera e ciente de que as amigas se entregavam às práticas religiosas, Mademoiselle Villamil
tomava prazerosa o braço que o rapaz lhe oferecia, afastando-se alguns passos ao longo da praça extensa que se rodeava então de casas velhas. Cirilo sentia-se o mais ditoso dos homens. Por surpreendente e misterioso mecanismo que o espírito dele não conseguia compreender, resumia agora na jovem todos os sonhos centrais da existência. Falou-lhe com desembaraço dos seus ideais mais íntimos, revelando-lhe profundas impressões de sua alma ardente. Ele próprio estava surpreendido com o manancial de espontânea confiança que lhe brotava do espírito pouco afeito a grandes afeições. Madalena Villamil, em Identidade de Circunstância, tocava-se de sublimes emoções. Não era temperamento que confiasse sentimentos íntimos ao primeiro sinal de afeição. Então aqui o Emmanuel dando uma amostra de que os dois ali que eram bem cometidos nos sentimentos, iam se apaixonando assim, estavam realmente envolvidos um com o outro, estavam realmente apaixonados um pelo outro. Sua mãe, descendente de nobres famílias no sul da França, e seu pai, antigo fidalgo espanhol, haviam educado a filha única, habituando-se a rigoroso critério no capítulo da vida social. Pela primeira vez, a jovem atendia a um apelo afetivo em lugar público, consagrado no seu modo de entender às exteriorizações das criaturas vulgares e sem títulos de maior nobreza moral. O convite de Cirilo fora um tanto chocante para sua vaidade feminina. Entretanto, obedecendo a indefiníveis anseios do coração, acedera em palestrar com o jovem num recanto da via pública, desejando um entendimento recíproco, longe da multidão maliciosa. Além disso, sentia-se receosa de recebê-lo na própria casa, dado o rigorismo da genitora, a muito enferma e às ruidosas expansões do pai, desligado de qualquer encargo nas esferas políticas e por isso mesmo sempre pródigo de afirmativas chocantes para os costumes franceses. Então, a gente vendo aqui que eu acredito que a Madalena aqui, a Madalena de Villamil, essa aqui então é a eleita do coração do Cirilo, ela então seria a que foi a mulher dele lá também, 50 anos depois, quando ele era o Elvídio Lúcio. Ela foi então a Alba Lucínia, pelo que eu entendo aqui. E então a gente vê que realmente é um amor de muito tempo também. O amor deles é como se fosse também de almas gêmeas, almas afins, porque com tudo isso aqui, ela que acreditava que esses encontros no exterior não era para gente com muito que tinha nobreza moral, era para criaturas vulgares, ela cedeu então, apesar de tudo isso, apesar de ter sido um pouco chocante para a vaidade feminina dela, entretanto obedecendo a indefiníveis anseios do coração. Mademoiselle Villamil julgou imprescindível explicar ao jovem Davenport suas dificuldades domésticas antes que o rapaz pudesse agasalhar conjecturas menos dignas a respeito dos pais, a quem amava de todo o coração. Somente por isso, e incapaz de resistir ao suave magnetismo que sobre ela exercia o moço irlandês, encontrava-se ali sob o céu estrelado às primeiras horas da noite, trocando confidências. Cirilo começou por comentar a beleza das melodias que ela arrancara do cravo, todo o sentimento e vibração. E Madalena relatava ao jovem, muito admirado, os encantadores costumes da terra natal dela, assinalando as palavras com as interessantes características de quem se não achava absolutamente senhora da língua francesa. Então aqui a gente vê que a Madalena, ela, como ele já apresentou ali atrás, anteriormente, ela nasceu então na Espanha, e o pai dela é espanhol e a mãe dela francesa. E aí, depois que ela nasceu, a mãe quis voltar para a França, e é por isso que ela está aqui, e ela não é senhora, a língua francesa não é a língua materna dela.
Tudo, porém, que constituía alguma coisa de sua personalidade era a graça e leveza aos olhos e aos ouvidos do moço Davenport, que se sentia transportado a um plano de felicidade divina em sua companhia. A certa altura do amoroso colóquio, Cirilo exclamou, algo perturbado por trazer à tona a súmula de suas cogitações mais íntimas, ou seja, por trazer o resumo ali de tudo que ele estava passando, que ele estava sentindo ali no íntimo dele. Madalena, ocioso é dizer-te da minha infinita afeição. Saberás entender o sentido de minhas palavras. Nunca me conformei com as atitudes superficiais, nem posso aprovar os desvarios da juventude contemporânea. Digo-o a fim de que não vejas laivos de leviandade nas minhas palavras. Amo-te muito e estes poucos dias de convivência bastam para que eu reconheça a tua suzerania. Vem de suzerano, que no feudalismo era o responsável e tinha o domínio sobre do feudo. Então a palavra é essa mesmo, suzerania. Então ele reconhece o domínio dela sobre o coração dele. Amo-te muito e estes poucos dias de convivência bastam para que reconheça a tua suzerania no meu coração, onde ocupas lugar insubstituível. Mas poderei contar com o teu amor para sempre? Aí então ele já chega pedindo uma prova de amor. Ela pode saber que ela é dona do coração dele, mas ele também pode contar que ela vai corresponder? E ela, a essa pergunta direta, a jovem respondeu extremamente confundida. Sim. Sempre idealizei uma criatura que me compreendesse inteiramente e agora que nos encontramos tenho a esperança de poder edificar um castelo de suprema aventura. Isso aqui é o Cirilo que continua dizendo. Desde a noite em que nos vimos pela primeira vez, sonho contigo e antevejo as alegrias de um lar povoado de flores e de filhinhos. Ela, toda ruborizada, elevava-se nas asas do amor, de emoção em emoção, aos páramos, que é um campo deserto, do sonho. Aquelas palavras representavam a deliciosa música que os seus ouvidos esperavam de há muito. O moço Davenport era o cavaleiro do ideal dela. Sua voz cariciosa e dominadora penetrava ali o íntimo como perfumado sopro de vida. Queria falar, exprimindo seus sentimentos mais nobres. A emoção, contudo, embargava-lhe a voz, enquanto o coração desejava prolongar ao infinito aquele instante divino. Compreendendo-lhe o silêncio, o rapaz recordou as advertências de Susana, fez um gesto significativo e acentuou. No entanto, Madalena tem o coração repleto de presságios tristes. Dizem que o sofrimento é comum aos que se amam. Trago o espírito ansioso por esclarecimentos mais amplos. Como? Indagou a jovem no impulso instintivo de anular qualquer dúvida. Revelando funda preocupação, ele acrescentou como que medindo a responsabilidade de cada palavra. Ninguém disputa comigo o tesouro do teu coração? Que dizes? Retrucou a moça com grande surpresa. Sinto que tua alma se dirige ao meu coração como fonte cristalina de verdade, acrescentou Davenport, acentuando as palavras. Acredito na tua sinceridade e nem seria lícito duvidar dos teus sentimentos. Mas quem sabe, Madalena, teus pais te destinam a outrem que te mereça pela fortuna que não possuo ou por títulos que também me faltam. Então aqui ele passando a informação que ele recebeu ali da Susana, mas sem contar, foi a Susana que me disse, ele está jogando, né? Será que não tem outra pessoa? Será que porque eu não tenho um dote para dar, eu não tenho dinheiro, será que os seus pais não vão te entregar, te dar outro para casamento? A essa altura, sua voz tornou-se enternecida e comovedora, qual a de uma criança disposta a resignar-se com os obstáculos, não obstante seu violento desejo. A jovem, por sua vez, como se despertasse de um sonho, começou a chorar convulsivamente. A imagem do primo torturava-lhe agora o pensamento, como se recordasse um verdugo cruel.
Lembrava as lutas domésticas, os enormes débitos do genitor para com Antero de Oviedo, as combinações de ambos para o futuro matrimônio com sacrifício dos seus ideais, e não conseguia dissimular a imensa dor que lhe avassalava o coração sensível ante a possibilidade de perder Cirilo. Compelida pelas humanas convenções a renunciar à sua união com o jovem em cujo espírito adivinhava a fonte de todas as sublimes compreensões de que sua alma necessitava para ser feliz. Entregava-se assim a copioso pranto, enquanto o moço irlandês comovidíssimo tomava-lhe a cetímea mão cobrindo-a de beijos. Tomava a mão macia dela cobrindo-a de beijos. Não chores, Madalena. O amor confia sempre. E acreditas, acaso, que sou de todo inútil? Recordando as palavras impiedosas de Susana, que aquelas lágrimas confirmavam, assumiu atitudes decisivas e acrescentou: ninguém poderá impor-te um casamento contra os teus desígnios. Se me amas, saberei defender-te até os confins do mundo. Não pertencerás a qualquer miserável truão. E truão é aquele que era chamado de bobo da corte, aquela pessoa que ficava ali para divertir os nobres. Apenas por circunstâncias mesquinhas de 1000 francos. Franco é a moeda francesa até antes da entrada do euro. Por circunstâncias mesquinhas de 1000 francos a mais ou a menos, o dinheiro jamais entrará em nossos planos de felicidade. Então, aqui o Cirilo, então, acalmando ali a Madalena, dizendo a ela, não, então você acha que eu sou completamente inútil? Se você me ama realmente, então pode ficar tranquila, que não é por causa do dinheiro do seu primo que nós não vamos ficar juntos. A gente lembra que o pai da Alba Lucina também estava sem dinheiro, estava quebrado e dependia daquele, especialmente aquele que era o governador, que era o Lólio Úrbico, lá no livro 50 anos depois, que também era apaixonado pela Alba Lucínia. E aqui, para mim, o primo é o Lólio Úrbico. E o pai, agora Dom Inácio, é o pai anterior também, porque as situações são as mesmas. Ele novamente sem dinheiro, só que agora o verdugo, digamos, dela é o próprio primo, está na família. Mas vamos ver como é que vai continuar. Ela vai continuar contando aqui todos os problemas da família para ele, já que eles já entenderam que eles se amam e querem ficar juntos, mas nós vamos ver no próximo vídeo, tá bom? Como é que continua esse diálogo dos dois. Eu espero que você esteja gostando, que a minha leitura tenha sido suficientemente feita de uma forma que você possa ter entendido, que os meus comentários possam ter ajudado na compreensão, e espero que você, se gostou, possa compartilhar esse vídeo, possa deixar o seu like e também me mandar uma mensagem se quiser, claro. E se quiser dar uma olhada lá no meu canal também, que tem outros livros do Chico e muitos outros livros lá. Se você gostar e quiser estar me acompanhando por lá, se inscrevendo, eu te agradeço muito, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!